Olá, alunos! Aqui é a professora Eliane Miscali e hoje nós vamos começar o nosso estudo do acento indicativo de crase. Então, nossa aulinha de crase aí está dividida em algumas partes, né? Na descrição do vídeo tem lá o número da sequência para que você possa assistir a todas elas. Então, em geral, crase na nossa língua, ela significa união. União de quê, prof? União de duas vogais idênticas. Você junta um A com um A, né? Então, na língua portuguesa, a crase se dá por meio da vogal A, da junção da vogal A. E aí você não vai escrever dois A juntinhos, né? Então você escreve o A com acento grave. O acento grave, aquele acento, né, oposto ao do acento agudo, que ele é projetado sempre, né, para a esquerda de quem escreve, e ele é chamado de acento grave. Ele indica que ali houve uma união de dois As. Então, para que a gente entenda, toda regra tem as suas, toda união tem as suas regras, então nós vamos ter que entender de que forma funcionam aí as regras que regem o acento indicativo de crase na nossa língua. Em geral, eu costumo dividir nas minhas aulas o estudo da crase em 5 regras. Essas 5 regrinhas, elas são satisfatórias para que a gente entenda todo o comportamento da crase dentro desse perfil, né? Dentro do perfil de aquisição aí das duas vogais juntinhas. 80% das questões de concurso são baseadas, de crase, estão baseadas na primeira regra, que é a união de uma preposição mais um artigo. Cabe você, né, entender se aquela palavra vai exigir uma preposição e se a outra vai aceitar um artigo, para que você detecte ali aqueles dois As e forme a crase. Uns 15% das questões estão divididas naquilo que eu chamei de quarta regra, que é a união aí, né, a crase que está presente nas expressões adverbiais formadas por palavras femininas. Os 5% que restaram você divide na regra 2, regra 3 e regra 5. Né? Tem aí 3 casos facultativos de crase e algumas exceções. Então, não é tão difícil quanto pode parecer. Te garanto, assiste a essa aula para que você possa perceber que não é tão difícil assim quando no primeiro momento você pode pensar. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar a nossa aula de crase. Lembrando que se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, manda uma mensagem para o número que aparece na descrição do vídeo. Por meio de um valor simbólico, você tem acesso aí a 30 dias do nosso grupo. Eu passo para vocês as instruções de como isso funciona e no grupo a gente compartilha material, exercícios, questões, tira dúvidas, aprofunda o estudo da língua portuguesa, tá bom? Então, na nossa aula de hoje, vamos lá, parte 1, acento indicativo de crase. Então, tem aqui, né, uma introdução falando que ele também é chamado de acento grave e tudo mais, que existem aí 5 regrinhas e a primeira regra diz assim: crase, união de uma preposição mais um artigo. Amores, a crase, focou? Então, primeira regra, união de uma preposição mais um artigo. A crase é a mais matemática das regras que existem na língua portuguesa, porque ela é uma junção. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, assistimos, cena. Na língua portuguesa, quem assiste, assiste a alguma coisa, né? Do mesmo jeito que quem gosta, gosta de, quem confia, confia em, quem assiste, assiste a. Então, um A você já tem. Quem foi que te deu? Foi o verbo assistir, no sentido de ver, te dá um A. Agora, a palavra cena. Cabe a você olhar se a palavra cena aceita ou não esse artigo. Não basta que a palavra ali seja feminina para que ela aceite artigo. Tem muitas palavras femininas que não aceitam artigo. Não aceitam artigo. Então, o que eu aconselho? Aconselho que você monte uma frase curta, uma frase simples, mas principalmente uma frase que coloque aquele termo na posição de sujeito, para você verificar se existe ou não a possibilidade de se aceitar o artigo. Você poderia falar, por exemplo, assim, ó, a cena foi linda? Poderia, a cena foi linda. Então, eu sempre sugiro uma frase curtinha, em que o termo que você esteja analisando ali esteja na posição de sujeito. Se isso acontecer, ele te mostra se aceita ou não aceita o artigo. Então, sim, cena aceitou o artigo. Ora, então eu tenho um A que veio do verbo e o outro A que veio da cena. Eu não posso escrevê-los assim. Então, eu os escrevo assim e coloco o acento grave indicativo de crase. Às vezes, em redação, o aluno está inseguro se tem ou não tem crase. Tem gente que faz assim, né? Bota um pontinho. Isso é migué que chama, que a pessoa pensa assim, ó, se tiver, o corretor vai achar que eu pus. E se não tiver, o corretor fala assim, tadinho, esbarrou. Se for errar, erra com dignidade, né? Pelo amor de Deus, não tem nada mais horrível pro corretor do que falar assim, ah, tá querendo me enganar. Então, olha se um termo tem a preposição e se o outro aceita o artigo. Tudo bem? Isso é a regra, né, amores? Isso é análise, assim, técnica
da construção da regra. Existe aqui um macete, um bizu, uma dica que funciona também bastante nessa primeira regra. No que consiste essa dica? Em 2 passos. Primeiro, você tem que se certificar que a palavra que está aqui, ó, antes da crase, é mesmo uma palavra feminina. Feito isso, você vai substituí-la por uma palavra no masculino. Não precisa ser necessariamente um sinônimo, mas tem que ser um termo equivalente. Se ele for um substantivo, você tem que trocar por outro substantivo. Se ele for um pronome, você tem que trocar por um outro pronome equivalente. Se estiver no singular, você troca por um termo no singular. Então, por exemplo, em vez de cena, nós vamos colocar agora filme. Então ficou assim, ó. Assistimos filme. Como filme é uma palavra masculina, então eu coloquei o filme. Só que quem assiste, assiste a. Se eu juntar o a que vem do assistir com o que agora acompanha filme, eu formo o ao. Assistimos ao filme. Toda vez que você tiver o ao antes do masculino, você tem a crase antes do feminino. Porque é a mesma coisa, ó. Se em vez de cena fosse filme, eu colocaria o. Só que quem assiste, assiste a. Então essa junção aqui do a com o vai formar o ao, que é exatamente aquela junção, ó, de 2 as. Só que eu não posso escrevê-los assim, eu os escrevo assim. Então, por exemplo, ó, eu me referi ao diretor. Então, eu me referi à diretora com crase. Eu me referi ao ele ou eu me referi a ele? A ele. Então, antes do ele não tem um ao. Antes do ela não tem crase. Você percebe que você não vai errar mais crase na vida. Você não vai errar mais crase na vida. Houve um concurso do INSS aqui para a região interior de São Paulo. Não foi o último, foi o penúltimo concurso. Quem fez foi a FCC. Havia 6 questões de língua portuguesa nessa prova. Eu vou colocar essa prova lá no grupo. E aí, em uma dessas questões, trazia uma frase que era mais ou menos assim, ó. Ele andava em meio... Aí tinha lá, eu não me lembro se era multidão. Ele andava em meio à multidão. A pergunta é, tem crase naquela lacuna? Aí nessa hora a pessoa fica assim, eu acho que tem. Não tem. Eu acho nada. A partir de agora, o que você tem que fazer? Primeiro, olhar se a palavra multidão é feminina. Tem gente que já erra aí, porque multidão termina com O, a pessoa fala, é masculina. Então volta na diquinha que a prof deu, monta a frase. A multidão estava agitada ou multidão estava agitado? Feminina, tá vendo? Montar a frase é ótimo. Então, descobri que a palavra é feminina. Troca por uma masculina correspondente. Ah, mas eu não sei um sinônimo. Não precisa de sinônimo, troca por povo. Não achou uma parecida? Eu sugiro que você troque por mecanismo. Mecanismo é uma palavra que serve pra caramba, pra várias coisas. Assistimos ao mecanismo, sem ser o da Netflix, assistimos ao mecanismo de construção da cena. Ou eu me referi ao mecanismo utilizado na aula. Ou, sei lá, ele andava em meio a um mecanismo que o conduziria ao outro lado da ponte. Então o mecanismo serve pra caramba. Se eu trocasse ali por povo, por mecanismo, como é que eu falaria? Ele andava em meio ao povo. Achei o ao antes do masculino, achei a crase antes do feminino. Percebe? Então essa diquinha de você trocar pelo masculino, achar o ao para achar a crase, ela funciona pra caramba, pra caramba. Então, ó, eu já te ensinei como é que faz para você analisar a regra, já te ensinei a dica de trocar pelo masculino para achar o ao e vou te dar o terceiro caminho, que é o da memorização. Memorizar ajuda você a ganhar tempo. Então, só resumindo aqui, se antes do masculino houver o ao ou o aos, antes do feminino haverá o a com crase ou o as com crase. A memorização, amores, eu não sei se vai estar muito legível, mas qualquer coisa eu coloco lá, eu vou colocar lá no grupo, né? Lembrar que nunca ocorre crase antes de. Essas palavras aqui nunca tem crase antes delas, nunca. Nunca tem crase antes de alguma e nenhuma. Antes de esta, estas, essa e essas. Não ocorre crase antes de qualquer e quaisquer. Não ocorre crase antes de nenhum pronome pessoal, nem do caso reto, nem do caso oblíquo. Então nunca tem crase antes de eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, você, mim, comigo, de ti, contigo, se, si, consigo. Nunca tem crase antes de cada, grifa isso, hein? Muita banca vem falar assim, ah, foi dada a cada pessoa e mete uma crase antes do cada. Não tem. Não tem crase antes de quem? Antes de toda, todas, tudo e nada. Não tem crase antes de alguém e ninguém. Não tem crase antes de onde. Não tem crase antes de cujo, cuja, cujos, cujas.
Não tem crase antes de uma, a menos que sejam horas. Nós vamos falar disso ainda. Vejo você há 1 hora, e tem. Mas eu me referi a uma menina, não tem. Não tem crase antes de verbos, muito especialmente os mais comumente, né, recorrentes aí, os terminados em ar, er, ir, or. Então, a partir das 14 horas, não tem crase. Ele está apto a responder, não tem crase. Não ocorre crase em expressões com palavras repetidas, né? Face a face, frente a frente. E só ocorre crase imediatamente antes da palavra distância se ela estiver especificada. Mantenha-se a distância de 2 metros tem e ensino à distância não tem crase. É claro que numa aula mais aprofundada, com mais tempo, num curso intermediário, num curso avançado, num curso presencial, eu consigo especificar aí detalhamentos que estão envolvidos em cada uma dessas situações. Mas, via de regra, essas palavrinhas que fazem parte aqui dessas observações, se elas fossem colocadas em frases na posição de sujeito, elas não admitiriam um artigo. Por exemplo, qualquer casa é bonita. Não dá, qualquer casa é bonita. Uma menina faltou hoje. Não dá, uma menina faltou hoje. Esta escola está fechada. Não, esta escola está fechada. Então, assim, memorizar, você pode liberar HD da sua memória para memorizar outros conteúdos. A crase você tem a opção de montar a frase para tentar achar o artigo e verificar se o verbo te dá a preposição para fazer a junção. Trocar pela palavra no masculino para ver se você achou o ao, porque aí você achou a crase. E em último caso, memorizar isso daí. Tranquilo? Vamos dar uma olhada nas frases que eu coloquei aqui no Agora Tente Você? Então vamos lá. Eu me referi à diretora. Eu me referi ao diretor, né? Então troquei pelo masculino, achei o ao primeiro, a com crase. Eu me referi a todos que estavam lá. Então quem se refere a. Se eu fosse montar uma frase, vou fazer a primeira de novo, Primeira, quem se refere a. A diretora é legal, 2 as, juntei. Outro caminho, trocar diretora por diretor, ao diretor, então daria. Então, na primeira, descobrimos que tem. Letra B, eu me referi a todos que estavam lá. Pela regra, quem se refere a. Mas se eu montar uma frase a todos são legais, não dá certo. Prof, mas se eu montar uma frase assim, a todos foi dada uma chance. Aí a prof te falou que você tem que colocar o termo na posição de sujeito. Na posição de sujeito, ele mostra se aceita ou não o artigo. A todos que estavam lá foi dada uma chance, até tem um a, mas não é artigo. Então não monta frase muito grande, frase mirabolante, não. Monta frase simples. Todos são legais, todos faltaram, todos vieram. Não tem como você falar todos faltaram, tá vendo? Então não tem o segundo a e por isso não tem crase. Prof, já guardei aquela diquinha lá que antes de todo, todas, tudo, nada, não tem. Ótimo. Então na letra B, não tem. Estou apto a resolver. Antes de verbo não tem, mas se você esquecer, quem está apto a, e a resolver questões é fundamental. Não tem como você colocar o segundo a. Letra C, não tem. Letra D, eu não me referi a nada disso. Prof, já lembrei que antes do nada não tem. Ótimo, mas se você não lembrou, quem se refere a. Um a você tem. A nada me incomoda, não faz sentido. Você não tem o segundo a. Portanto, na letra D você não tem crase. Na letra E, eu fiz uma referência a você. Quem faz uma referência a. E a você é legal, não temos o segundo a. Logo, não tem, né? Se você montar a frase, você verifica que não existe o segundo a. Eu fiz uma referência à magnífica reitora. Quem faz uma referência a. E a magnífica reitora esteve aqui. Você tem o segundo a, portanto, na letra F, você tem a crase. Na dúvida, eu me referi ao magnífico reitor. Tem muita gente que na letra F se confunde porque fala assim, mas antes de pronome de tratamento? Cuidado, são os pronomes de tratamento vossa e sua. Se fosse a vossa magnificência, não teria. A magnífica reitora tem sim. Tranquilo? Continuamos nosso assunto na próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus.